Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus para todos que estão tendo a oportunidade de me assistirem através dessa postagem no meu canal do YouTube. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande. Dou as boas-vindas aí a todos para mais um vídeo onde eu vou estar ministrando a palavra do Senhor. E, como eu falei, é sempre uma alegria muito grande ver os resultados que todas as postagens, as publicações que são colocadas no meu canal, elas têm tido aí, graças a Deus, alcançar de vidas, lares, famílias e corações. E tenho certeza que Deus vai falar ao coração de cada um nessa oportunidade. Mas antes de propriamente estar falando aqui sobre o tema da mensagem, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, clique aí no sininho da inscrição, se inscreva para ser sempre notificado toda vez que um vídeo novo for postado. E também peço que você, ao assistir o vídeo, deixe a sua curtida, o seu like, que enfatiza para a plataforma, né, que o vídeo é relevante. Então é importante você curtir. E também compartilhe o vídeo com os seus contatos. É muito importante para a divulgação, tá bom? Feito aí os anúncios, eu vou dar uma rápida pausa, vai aparecer aí na sua tela a divulgação aqui dessa programação e já já estou de volta para ministrar a palavra do Senhor. Prontinho, dado aí as informações, tenho certeza que é uma rica oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante para o povo de Deus saber, para a Igreja do Senhor e para todos quantos ainda precisam ter uma arrumação na sua vida espiritual. A fé ela tem que ser baseada numa firmeza de confissão. Então, o próprio cristão ele não pode ser apenas um cristão nominal. Ele tem que ter o alicerce da sua fé colocado de uma maneira que ele tenha condição de confessar essa fé, vivenciar essa fé, assumir por inteiro essa fé sem vacilar. Então eu vou colocar aqui duas passagens de textos bíblicos falando sobre como a pessoa pode ter a sua justificação diante de Deus, vivenciar a verdadeira paz no seu coração e ter acesso ao trono de Deus, ao trono da graça. O Novo Testamento enfatiza que o cristão ele pode chegar na presença de Deus perante o trono da graça. Eu vou explicar o que é o trono da graça, tá? Então vamos lá. Romanos capítulo 5 é a primeira passagem que nós vamos ler. Romanos 5, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque
O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa palavra outorgado nos foi concedido, né? Nos foi dado, né? Então Deus, ele enviou o seu Espírito Santo para habitar na vida daquele que professa a fé em Jesus Cristo. Bom, primeiramente vamos ter uma reflexão aqui nessa passagem bíblica acerca do que o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, a igreja em Roma, ele fala aos cristãos sobre a condição daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Essa é a condição. Ele já começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé. Então, a base da justificação, ela é a fé. Mas a fé em quê? Ou a fé em quem? A fé em quê? Na palavra de Deus que revela sobre o Salvador, o Messias, que ia ser enviado para cumprir o plano de Deus a respeito da nossa salvação eterna, a respeito da nossa redenção. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, ele veio primeiramente como um cordeiro sacrificial. Por isso que ele veio na forma humana para assumir as nossas culpas, os nossos pecados ele levou sobre si, mesmo ele não tendo cometido pecado, mesmo ele não se achou nele nenhuma mentira, não se achou nele algo que o condenasse, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele se ofereceu em resgate por nós. Então, o plano de Deus da nossa salvação foi cumprido através de Jesus Cristo. E tendo cumprido esse plano, ele se ofereceu em sacrifício, ele morreu, levou sobre si os nossos pecados, dores e enfermidades, pagou o preço da nossa dívida, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos para garantir a vida eterna para todos aqueles que crerem no seu evangelho. Então, quando o apóstolo Paulo começa aqui dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé, ela tem uma base. A fé tem que ser professada na pessoa de Jesus Cristo. A fé tem que ser professada no nome do Salvador. Qual é o nome do Salvador? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quando se professa a fé no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos a justificação diante de Deus, e a Bíblia diz aqui que nós temos paz com Deus. Então, Deus nos concedeu poder vivenciar a paz de chegar na presença dele justificados e não como pecadores condenados, sentenciados ao inferno. O crente, ele pode chegar na presença de Deus sabendo que por meio da fé em Jesus Cristo, ele está justificado. E quando se chega na presença de Deus, tem que se saber o seguinte: nós temos paz com Deus. Deus não está irado, como muita gente que, entre aspas, né, se diz aí pregando o evangelho, prega um Deus irado, um Deus sem misericórdia, um Deus que está sempre pesando a mão, colocando as pessoas no leito da enfermidade e falando tantas coisas acerca de Deus e esquecem de falar do evangelho, para que as pessoas se arrependam. As pessoas têm que conhecer o evangelho, se arrepender dos seus pecados, crer no evangelho, confessar a Cristo como Senhor e Salvador. E uma vez feito isso, irmãos, a pessoa passa a estar justificados pela graça mediante a fé e tem paz diante de Deus.
Então ele prossegue dizendo aqui, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 2 fala, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, nós obtivemos acesso pela fé a esta graça. O que é a graça? A graça, ela é o favor sem merecimento. O termo graça significa isso. Deus operou a nossa salvação a nosso favor sem nós merecermos. Nenhum de nós é salvo por mérito, por merecimento. Nós somos salvos por obra, graça e mérito do nosso Salvador Jesus Cristo, que cumpriu o plano de Deus da nossa salvação. E essa fé em Jesus Cristo nos faz ter acesso a essa graça. Essa graça é obter o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus para nossas vidas e a garantia da nossa salvação eterna. Tudo isso por meio de quem? De Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, por intermédio dele, temos acesso pela fé a esta graça. Aí ele prossegue dizendo, na qual estamos firmes. Aqui está um alerta para você, meu amado irmão, minha amada irmã. O cristão, ele tem que estar firme, firme na fé em Cristo Jesus, tendo acesso a essa graça, a esse favor de Deus sem merecimento. Deus não nos deu a salvação por merecimento nosso. Ele nos deu a salvação por obra, graça e pelo seu infinito amor que ele teve por nós. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é nisso que tem que estar firmado a nossa fé. Então ele diz aqui, a essa graça na qual estamos firmes. Então você que tem oscilado na fé, lembre-se do seguinte, esteja firme na sua confissão, na sua fé, na sua certeza, na sua segurança em Cristo Jesus. E aí ele diz aqui, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O crente, ele tem que viver essa vida se gloriando que ele vai ter uma eternidade com Deus, uma eternidade gloriosa na presença do Senhor, né? E isso é a garantia que Deus deu através de Jesus Cristo, nos garantindo a vida eterna, a salvação eterna. E vamos, aí diz aqui, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O cristão, ele tem que viver essa certeza no seu coração, certeza da sua salvação, da sua justificação, vivenciar a paz que excede todo entendimento que nos foi concedida pelo Senhor para reinar em nossas vidas. Você vê que esse mundo as pessoas vivem estressadas, vivem aflitas, vivem apavoradas, vivem com medo, vivem segundo as circunstâncias que esse mundo coloca, as inseguranças, mas o crente não, o cristão não. Ele tem certeza, confiança, segurança no Senhor e ele tem esperança da glória de Deus, né? Coisa que Deus preparou para os seus servos na eternidade, coisas gloriosas. Isso o crente tem que ter essa certeza. Aí no versículo 3 ele fala, e não somente isto. Aí o apóstolo Paulo vai falar que as circunstâncias desse mundo não devem interferir na nossa confiança e na nossa fé. Ele diz aqui, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha as situações que o apóstolo fala aqui. Diante de tantas tribulações, ele diz aqui, sabendo que a tribulação produz perseverança. O cristão, ele tem que ter uma vida de bom testemunho, uma vida em obediência à palavra do Senhor, seguindo os exemplos e as instruções que a Bíblia nos orienta. Então diz aqui, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então o cristão, ele é perseverante. O que é perseverante?
ele prossegue vencendo, superando, né? Superando as situações adversas, ele vai superando, né? Diz aqui, ó, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência. Olha aqui, a pessoa que persevera, ela se torna uma pessoa experiente, ela vai tendo madurez, ela vai tendo crescimento, ela vai tendo experiências pessoais para relatar, testemunhos para relatar. Então a perseverança produz experiência. E a experiência, esperança. Olha aqui, o crente esperançoso, né? Aquele que adquire experiência em ter perseverado, ele vai adquirindo experiência e através dessa experiência ele vai fazendo, alimentando a sua esperança. Só que ele diz o seguinte: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a esperança, está dizendo aqui, não confunde. A pessoa que tem a esperança, coloca a sua certeza, sua confiança na palavra de Deus, ele não fica confuso. Ele vai sempre saber que Deus tem algo, está operando algo em seu favor, está trabalhando na sua vida, sustentando a sua fé. Então a madurez vai produzir isso, né? Então vai produzir esperança, a experiência vai produzir esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou que nos foi concedido. Então, meu amado, meu irmão, minha amada irmã que está me assistindo, saiba que o Espírito Santo está habitando em você para você nutrir a sua esperança, para você nutrir, alimentar sua fé, crescer na graça, no conhecimento da verdade, crescer no conhecimento de Cristo, da palavra de Deus. Essa esperança está alimentada no seu coração pelo Espírito Santo que habita na vida do crente, habita em nós. O Espírito Santo, ele alimenta a esperança, ele alimenta a confiança, a certeza, a fé. E isso é importante o crente saber. Então eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração, tá? E eu dei esse exemplo de pessoas que ficam oscilando, né? Qualquer motivo está se abalando, qualquer probleminha daqui e dali, ou está vendo só o defeito da igreja, só defeito dos irmãos, só defeito. Irmãos, o crente não está colocado na igreja para ele ficar cobrando perfeição das pessoas, não. A igreja é um lugar onde as pessoas são tratadas. As pessoas chegam doentes, de todas as formas, né? Estou falando aqui na condição física, mas também na condição espiritual. Tem muita gente que tem traumas na vida, tem problemas pessoais, tem coisas que provocaram incertezas na sua vida, e ele chega na igreja para ser tratado. Tem pessoas que vêm com diversos costumes e precisa ser trabalhado. E isso é uma obra que exige paciência. Deus vai transformando a vida das pessoas gradativamente. Há pessoas que chegam na igreja, ouvem a mensagem, aquela palavra já, né, desperta ele instantaneamente, mas outros vão ser um processo. Ele vai ouvindo, ele vai alimentando, né? Igual a criança, né, que vai sendo alimentada, toma um leitinho, toma uma mamadeira, toma um mingauzinho, daqui a pouco ela começa a comer uma comida mais sólida, mais consistente, e a criança vai crescendo. Quando a pessoa é adulto, ela já tem um alimento sólido, né, um alimento mais consistente, porque ela já está crescida. Enfim, assim é a vida espiritual. O cristão tem que entender isso, tá? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, pastor, eu saí da igreja porque eu vi defeito no pastor, eu saí da igreja porque eu vi defeito nos irmãozinhos, eu saí da igreja. Você fica se justificando porque você vê erro nos outros, mas a sua atitude também não está certa. Você não está certo em abandonar a fé, negligenciar a fé, criticar a igreja. A igreja, Mateus 16, 18, Jesus falou: eu edificarei a minha igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é do Senhor Jesus, ela tem dono. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus, né, que nós temos que ter zelo por esse povo, paciência, ter paciência de orientar, de ensinar, instruir. Lá em 1 Pedro 2,9 fala: vós sois a nação eleita, sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja do Senhor é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus é dono do seu povo, da sua igreja. O povo de Deus foi comprado por um preço muito caro. Esse preço muito caro foi pago. Jesus pagou com a própria vida para comprar um povo para ser propriedade exclusiva de Deus. E nós, como igreja do Senhor, nós que pastoreamos o rebanho do Senhor, a Bíblia diz que nós temos que apacentar o rebanho do Senhor, não por força, nem por violência, nem por ganância, mas de ânimo pronto. Nós temos que saber cuidar das vidas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe de estar firme na presença de Deus, não deixe de congregar. Você que faz parte da sua denominação evangélica cristã, de uma igreja bíblica que pregue a palavra de Deus, que pregue Jesus Cristo como Senhor, como caminho, a verdade, a vida, sirva a Deus, persevere, permaneça firme na fé, ajude na obra, dê frutos na obra, leve vidas também para conhecer o Evangelho, para ser também alimentado com a palavra do Senhor. Essa é a tarefa que o Senhor deixou para o seu povo, né? E de pregar o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Então, há uma missão para a igreja cumprir. Amém? Então, queridos, eu deixei aqui, primeiramente, essa passagem de Romanos 5, falando aqui sobre a fé em Jesus Cristo, né? Que através dela nós temos a justificação, temos a paz com Deus e o acesso a essa graça, né? Pela fé, nós temos acesso a essa graça, frisando novamente, na qual estamos firmes. Então, essa palavra firmeza tem que estar no nosso vocabulário. Amém? Agora eu vou aqui para Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 16, que eu vou falar sobre a confiança em se achegar ao trono da graça do Senhor. Então, muita gente, irmãos, está na igreja, congregando, graças a Deus por isso, mas muita gente ainda não tem aquela, como eu posso dizer, aquela atitude de saber que Deus está ouvindo as orações dos seus filhos. Então, muitas das vezes as pessoas, né, ficam naquela, eu estou dependendo, eu estou precisando que ore por mim, eu estou precisando, e ele se coloca numa condição sempre que ele está precisando e está pedindo, que ele está precisando, que ele está pedindo. Mas a Bíblia orienta a ter confiança em se achegar ao trono da graça do Senhor. Jesus orientou numa passagem bíblica, quando orar, né? Ele até orientou que os seus discípulos não fizessem igual os fariseus faziam, né? Que eles tinham o hábito de orar no meio da praça pública para todo mundo ver que ele estava orando. Ele estava se exibindo, né? Para querer ser elogiado pelas pessoas. Mas Jesus falou, quando vocês orarem, vocês não vão fazer assim não. Vocês entram no seu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai celestial que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, desde que eu aprendi isso foi uma grande experiência para mim. Eu sei o quanto é importante uma comunhão com Deus, uma vida de oração. Eu sei que cada vez que dobro o meu joelho, ou falo com Deus, ou
estou em oração diante do Senhor, eu sei que o meu Deus está me ouvindo. Eu sei que o meu Deus está atento à voz da minha oração. Então, irmãos, essa confiança de se achegar ao trono da graça foi concedida também por meio de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem conquistou esse acesso nosso à presença de Deus. Então, hoje, com essa mensagem, eu estou trazendo algo muito importante para você, que é você ter uma confiança em se achegar na presença de Deus. Deus está pronto para te ouvir, Deus está pronto para estender a mão, para te abençoar, para te dar livramento, para responder à oração, às tuas petições. Ele está pronto. Ele ouve os nossos clamores. E aqui em Hebreus 4, versículo 14, agora é a segunda passagem, né, do textos que eu falei que ia abordar aqui, versículo 14 diz assim, Hebreus 4, 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que tremendo aqui essa passagem, irmãos. Vamos lá. Confiança em se achegar ao trono da graça do Senhor. Diz aqui, para ter essa confiança em se achegar junto ao trono da graça, ele começa aqui dizendo que nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Na antiga aliança, o sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, ele tinha que levar sacrifício para penetrar ali além do véu, né? Só o sumo sacerdote anualmente penetrava lá e levando o sacrifício, mas aquilo tinha que ser feito continuamente, porque ele tinha que fazer o sacrifício por si mesmo e o sacrifício pelo povo, pelos pecados do povo. Então, aqueles sacrifícios era sombra das coisas futuras, ou seja, Cristo viria como o sacrifício perfeito que ia se oferecer de uma vez por todas e não precisaria mais de sacrifícios. Então, Jesus, como o sacrifício perfeito, vencendo a morte, ressuscitando, ele foi para o céu, ele penetrou nos céus e se tornou o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então hoje nós temos esse grande sumo sacerdote que penetrou os céus, né? E diz aqui, conservemos firmes a nossa confissão. Então a nossa confissão de fé, o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, conservemos firmes. Amém? Conservemos firme a nossa confissão. Aí no versículo 15 ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Eu acho interessante que a passagem que a gente meditou lá em Romanos 5, né, falou ali, né, nos gloriamos também nas tribulações, tribulação produz perseverança, perseverança, paciência, paciência, esperança, enfim, ali fala que em meio às circunstâncias, às situações, o cristão tem todo motivo de prosseguir, de permanecer firme, porque ele tem acesso a essa graça, a essa fé, a essa plenitude, a essa paz com Deus, a essa justificação diante de Deus. Aí diz aqui no livro de Hebreus, para conservarmos firme a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Está dizendo que Jesus, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque esse é o motivo de muita gente fraquejar na fé,
se desencaminhar, sair da igreja. Ah, eu fraquejei na fé. Ah, eu cometi erro. Ah, eu vejo muita gente falho na igreja. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que em meio às nossas fraquezas, às nossas limitações, está dizendo que o Senhor é capaz de se compadecer de nós, se compadecer das nossas fraquezas. A Bíblia não está dizendo que nós somos super-homens, sem falhas, não. Aqui a Bíblia está dizendo que nós temos as nossas fraquezas, mas por meio de Jesus Cristo, nós temos o acesso à graça de Deus, nós temos acesso ao favor de Deus, nós temos acesso à provisão e o sustento de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. É isso que eu quero deixar através dessa pregação para você, meu amado irmão, minha amada irmã, para você, manter firme a confissão da sua fé em Cristo Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Olha bem, coloca aqui que Jesus, por ter vindo na forma humana aqui na terra, ele também foi tentado, porque ele estava na nossa semelhança, ou seja, na semelhança humana. E ele foi tentado em todas as coisas, mas diz aqui, sem pecado. Ele não pecou, Jesus não mentiu, Jesus não pecou, Jesus não agiu de forma errada, com injustiça. Jesus cumpriu todo o plano de Deus, se tornando o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, Cordeiro perfeito para pagar o preço dos nossos pecados. Então diz aqui, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí o versículo 16, concluindo, ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. O que é confiadamente? Com confiança. Nos acheguemos com confiança junto ao trono da graça. Aleluia. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha aqui o socorro de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz aqui em ocasião oportuna. Mas essa ocasião oportuna se refere a quem? Aquele que se achega com confiança junto ao trono da graça. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, você pode se achegar na presença de Deus, em oração, e a Bíblia está dizendo, junto ao trono da graça. Saiba que o trono da graça, ele oferece perdão, misericórdia, favor de Deus. A sua fé em Jesus proporciona justificação, paz no seu coração. Então você se achega com confiança diante do Senhor. Aí diz aqui, conservemos firmes a nossa confissão. Você tem que manter tua firmeza de fé, firmeza da tua confissão. Nos momentos de oração, fale constantemente, Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, meu sumo sacerdote, meu advogado fiel, aquele que intercede junto ao Pai por mim, aquele que me concedeu a alegria de vivenciar a paz, a verdadeira paz que excede todo entendimento, e colocou no meu coração, através do Espírito Santo derramado na minha vida, ele colocou a certeza da minha justificação diante de Deus. Então eu tenho paz quando eu oro, quando eu falo com Deus, sabendo que a graça do Senhor me proporciona ter toda essa condição que as passagens bíblicas relatou aqui, Então, falando novamente aqui, Romanos 5, que nós lemos, pela fé em Jesus Cristo temos a justificação, a paz com Deus e o acesso à graça. E Hebreus 4, 14 a 16, a confiança em se achegar ao trono da graça do Senhor. Então, através dessa mensagem, quis trazer aqui a reflexão bíblica acerca desse tema muito importante,
tenho certeza que Deus falou ao seu coração, meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, que Deus abençoe a vida de vocês, que esse alimento espiritual inunde o seu coração, que você transborde na sua fé firme, com a sua boca, a sua confissão de fé no Senhor Jesus Cristo, e nada abale você, nada seja motivo de você querer abandonar a fé, ou negligenciar a fé, ou retroceder. A Bíblia, ela diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que perseveram, naqueles que permanecem. Então, com essa mensagem eu deixo esse alerta aí para o povo de Deus. E a você, meu amado, meu querido, que me assistiu também a toda essa mensagem, se você ainda não abraçou a fé no Senhor Jesus Cristo, nós só temos a justificação diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Salvador já foi enviado. O Salvador, Jesus Cristo, já pagou o preço por nós. O Salvador já venceu a morte e já ressuscitou. O Salvador está no céu, à destra de Deus, o Pai, e está lá intercedendo por nós, e um dia há de voltar. O Salvador já enviou o Espírito Santo para estar na igreja. A missão da igreja aqui na terra, ela só é possível ser realizada porque o Espírito Santo está usando a igreja aqui na terra com ousadia, com intrepidez, com coragem, com determinação, proclamando a mensagem do Senhor para todas as pessoas. O Evangelho que tem o poder de salvar, né, todo aquele que crê. Portanto, que você possa crer no Evangelho, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e procure uma igreja bíblica, uma igreja evangélica cristã, para onde você possa congregar e onde você possa ser alimentado com a palavra do Senhor. Amém? Então está aí a oportunidade com essa mensagem, mais essa oportunidade, dou graças a Deus poder ministrar a palavra do Senhor. E agora encerrando, tá? Sempre deixando aí a vocês que assistiram o vídeo até o final, não deixar aí de deixar a sua curtida, o seu like, né? E de compartilhar também com seus contatos. Lembrando, não esqueça também de se inscrever no canal para ser notificado todas as vezes que o vídeo novo for postado. Amém? Deus abençoe a todos ricamente e, querendo Deus, com fé em Deus, até a próxima oportunidade com um novo vídeo com a ministração da palavra do Senhor. Amém? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.